Pô, acho que a gente já tá no ar, hein, galera? Já estamos. Bom, boa tarde, pessoal. Bom, vou começar me apresentando aqui. Eu sou o Edu Agni, eu sou consultor de design de experiência do usuário, também sou fundador do UX Blog, que é um blog que fala sobre experiência do usuário, usabilidade, e também sou curador da área de design da Campus Party Brasil. Vamos estar falando um pouquinho aí sobre o Moto X da Motorola. Estou aqui com o Renato da Motorola, com o Thiago Mobilon do Tecnoblog também. Vamos me apresentar aqui então. Olá pessoal, eu sou o Mobilon, eu sou fundador e editor-chefe do Tecnoblog. Eu e o Edu recebemos o Moto X na semana passada e é um aparelho que está sendo muito esperado, né, no mercado de tecnologia. O pessoal está curtindo bastante ele, as propagandas, né, os anúncios. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele, sei lá, tirar as dúvidas de vocês. Tem aí o recurso de perguntas e respostas, se vocês quiserem mandar suas perguntas no Hangout. E a gente vai passar nossas impressões e conversando com vocês aí. Bom, deixa eu me apresentar também. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Renato Arrad, eu sou gerente aqui na área de produtos da Motorola. E a ideia também de participar é falar um pouquinho do produto em si e qualquer dúvida que o pessoal tiver ou qualquer pergunta mais direcionada à Motorola, eu posso ajudar a responder também. Tá bom? Bom, pessoal, deixa eu então só falar um pouquinho, já que é um lançamento da Motorola, eu vou falar um pouquinho do produto e depois eu vou passar a palavra aí para o pessoal para eles darem os comentários deles, as opiniões. Bom, o Moto X ele é o último lançamento da Motorola. Tá? A gente é, um, é um produto, é o primeiro produto da era Google, então é um produto, a Motorola, talvez muitos saibam, mas apenas para relembrar, hoje ela é uma empresa que faz parte da Google. A Google adquiriu a Motorola um tempo atrás, por volta de um ano e pouquinho, e esse é o primeiro produto desenvolvido já sobre esse novo direcionamento. Em termos de inovação, eu vou citar só alguns pontos que eu acho que são importantes. A ideia do Moto X é trazer um produto que ele tem uma interface bastante pura, no sentido de a gente trazer poucas customizações em relação ao padrão do Android. Então ele é um Android 4.2, o Jelly Bean, né? Mas a gente traz algumas inovações que a gente acha que são fundamentais para melhorar a vida das pessoas. Então a primeira funcionalidade, a primeira característica nova que a gente traz nesse produto é o que a gente chama de comando inteligente de voz, que é a capacidade do usuário poder acordar o aparelho sem tocar. Então ele fica o tempo inteiro prestando atenção ao nosso comando de voz, e assim que eu executo, eu dou o comando de voz para o aparelho, ele acorda e eu consigo dar um comando, como fazer uma pesquisa no Google Now, fazer uma pesquisa na internet, ou pedir para navegar, pedir instruções de navegação para um determinado endereço, ou ligar para alguma pessoa. Uma outra característica é a parte da câmera. Então a gente trouxe uma câmera onde eu consigo acionar apenas com movimento de mão a câmera, e de uma maneira muito simples eu consigo também tirar fotos. Então apenas com uma mão eu carrego a câmera, basicamente esse movimento aqui que eu consigo fazer, e depois em qualquer região da tela que eu apertar ele vai tirar. Eu consigo também com apenas uma mão fazer zoom, acessar o menu. Então é uma interface nova, bastante intuitiva, bastante fácil da gente carregar, que a ideia é a gente o usuário não perder aquele momento que a gente sabe que é tão importante. Então, entre você tirar a câmera do bolso e você conseguir tirar uma foto, é bastante rápido, bastante ágil. E um terceiro ponto que eu gostaria de enfatizar aqui como uma das inovações que a gente traz é o que a gente chama de comando de notificações inteligentes. O que é esse recurso de notificações inteligentes? Basicamente são duas funcionalidades que a gente traz. Uma é o que a gente chama de tela inteligente. Então, por exemplo, não sei se vocês conseguem ver, mas a tela ela fica pulsando, mostrando algumas informações aqui, tá? Não sei se é possível ver aqui na tela.
E eu consigo, de uma maneira muito simples, perceber as novidades que eu recebi, ou se eu quiser ver a hora, por exemplo, eu simplesmente tiro o aparelho do bolso, ele percebe que eu tirei do bolso, ele já me mostra a hora ou as notificações que eu tenho. E um outro recurso que a gente chama de Motorola Connect, que está dentro desse conceito de notificações inteligentes, que é a capacidade de eu instalar um plugin no Chrome, no navegador Chrome do meu computador, e eu acessar os meus SMS do aparelho. Eu consigo receber SMS, enviar SMS e ter todo o meu histórico de chamadas também. Então, por exemplo, se uma pessoa me liga, mesmo estando longe do meu aparelho, eu consigo, na tela do meu Chrome aqui, receber um pop-up, receber uma notificação onde eu tenho, eu sei quem que é que está me chamando, qual o nome da pessoa. Eu posso até ignorar a chamada aqui diretamente do computador e enviar um SMS para a pessoa usando esse plugin, falando que eu estou sem o aparelho naquele momento ou que eu retorno depois. Bom, então, sem me estender muito, essas são as principais características aí. Obviamente existem outras características, mas eu acho que o principal aí para a gente posicionar ou trazer as novidades, isso é o que eu gostaria de falar, e aí eu passo a palavra para o pessoal aí fazer os comentários, tá bom? Bom, posso começar por aqui então, Edu? Pode, fica à vontade. Bom, eu sou um usuário que vinha do iOS, assim, quem acompanha o Tecnoblog já sabe. Há alguns meses eu troquei para a plataforma Android, que eu falei, quero ter essa imersão completa no Android. E eu fiz isso no Nexus, né? Quando chegou o Moto X para mim, a primeira impressão que eu tive é que, assim, ele é diferente dos Androids que eu já tinha usado, né? Porque pela construção do corpo dele, ele é um aparelho muito bem acabado. Ele, aqui no Brasil, não vai chegar com recurso de customização, né? Só chega na cor branca e preta. Mas ainda assim é um aparelho muito bem acabado, ele é muito bonito. E você vê que é realmente um pouco diferente dos outros Androids que tem no mercado. A qualidade do aparelho é realmente diferente. E aí, questão de Android, eu não gosto muito do sistema completamente customizado que alguns fabricantes costumam fazer. E eu acho que isso é um ponto positivo do Moto X, que ele vem com Android que não é puro, porém é como se fosse puro, porque a interface é a interface do Android do Google mesmo. Isso eu acho muito legal também. A parte da customização dos aplicativos da Motorola, que nem o recurso do Google Now, que você fala com o aparelho, isso para mim foi sensacional. Principalmente, eu vou ilustrar aqui com um caso que é o que eu faço bastante, que é com o meu carro. Eu conecto o aparelho eu passo todas as músicas do computador para o celular, e aí eu conecto o celular com o carro pelo sistema do Bluetooth no som. E aí toda vez que eu entrava no carro eu precisava ligar o Bluetooth, conectar no som, ou deixava o Bluetooth ligado o tempo todo, né? Mas aí entra lá no Google Music e dá play dá play na música para começar a tocar. E o Moto X eu não preciso fazer isso, porque primeiro eu entro no carro, ele conecta ao computador, ao som do carro, e aí ele identifica que eu estou conectado a um dispositivo Bluetooth conhecido, e aí ele primeiro tira o bloqueio da tela. A tela não fica mais com a senha, né? Ele automaticamente fica sem o bloqueio. Isso é configurável. No meu caso, eu achei interessante por estar no carro. E segundo, quando o celular começa a se movimentar dentro do meu bolso no carro, ele identifica que o celular está em movimento pelo GPS, e aí você consegue fazer ele ter certas ações. Então, quando ele começa a se movimentar, ele entra no modo dirigir. A partir daí, toda ligação que eu recebo, o X pode ler para mim a mensagem, ele me avisa quem está me ligando, e eu posso configurar ele para responder automaticamente a uma ligação com, sei lá, estou dirigindo, não posso atender agora. E o mais legal, ele começa a tocar a música automaticamente. Então eu estou andando com o carro, ele conecta o Bluetooth automaticamente, e começa a tocar a música automaticamente de onde parou. Eu não preciso fazer nada. É só entrar, ligar o carro, ligar o som e ele faz o resto sem tirar do bolso. Isso que eu achei mais legal nele. Então, assim, acho que o principal que eu vejo nele é isso. Por ser um Android,
puro, né? Tem algumas customizações da Motorola, que são esses softwares, mas são customizações que não são aquele monte de crapper, de porcaria que os fabricantes costumam colocar, né? Que deixa o sistema pesado, que ocupa todo o armazenamento, então seria. Até aqui no Moto X você fica com, de 16 GB, você fica com 11.88 livre. Você está como exemplo 4, que é o sistema, que é do Google, e é o sistema Android puro, a diferença é de 1 GB de um aparelho para o outro de memória livre. Então, quer dizer, a customização da Motorola nem ocupa tanto assim e traz alguns recursos bem legais para você usar no dia a dia. Quer tocar daí, Bom, Edu? bom, falar um pouquinho desde a hora que eu peguei ele, né? Eu tinha aqui comigo antes um Galaxy S4, tá? A primeira coisa que eu tive que fazer com ele foi pegar o meu chip, que era micro SIM, e meter a tesoura, porque o que cabe nele é um nano SIM, né? Meti a tesoura, enfiei aqui, funcionou. Não façam isso em casa, tá? Mas o que eu achei, primeira coisa que eu fiz nele também, depois que eu consegui ligar direitinho, primeira coisa que eu percebi é que o sinal dele, tá? Eu utilizo já o 4G aqui, e o sinal dele parece que ficou bem melhor, tá? Ele trabalha com 2 antenas, pelo que eu entendi, e ele consegue dar um sinal de celular e também da conexão à internet bem melhor. No outro celular ele ficava às vezes capengando um pouco o 4G, mudava de tipo de conexão, e aqui ele consegue manter muito melhor a conexão. Tá? Também utilizei o aplicativo Migração Motorola, instalei no S4, transferi para cá imagens, vídeos, registro de SMS, registro de ligações, então eu já consegui transferir praticamente toda a minha vida para cá, né, que eu tinha no outro aparelho. Eu gostei dele bastante visualmente, bastante da estrutura dele, achei que a traseira dele é bem ergonômica, né, bem anatômica, ela facilita muito você segurar com uma mão só e operar ele sem maiores problemas. Eu achei que ele é fantástico em questões de interação. Agora, essa coisa que o Thiago comentou sobre ele trazer um Android com poucas customizações, para mim isso é bom por um lado, porque normalmente ele vem realmente com um monte de tranqueira nos Androids customizados, mas eu não sou tão fã da usabilidade do Android mais cru. Eu acho que ele tem alguns pequenos problemas de usabilidade que outros celulares conseguiram resolver com algumas customizações. Então a customização acaba vindo para o bem e para o mal, a não customização também acaba vindo para o bem e para o mal. Mas em termos de interação, realmente a questão da experiência do usuário com ele está sendo um diferencial muito grande, tá, em comparação com os outros celulares que eu tenho aqui comigo, ou que eu já tive mesmo. Ele está sendo fantástico nesse ponto. A questão da customização, eu acho que é legal quando o aparelho vem cru, pelo seguinte, o Android ele é um sistema muito customizável, diferente do iOS e do Windows Phone, que você não consegue mexer no visual, você não consegue né, nem colocar um widget, por exemplo, na capa do iOS. O Android é diferente, você coloca o que você quiser, você instala um launcher nele e muda completamente, você consegue colocar o tema de Windows Phone, se você quiser, dentro do Android. Tem gente que gosta, né? E é isso que as fabricantes costumam fazer, né? Não de uma forma tão radical, mas é isso que eles costumam fazer, trocando os ícones, ou às vezes colocando algum widget ali que muita gente usa, muita gente talvez não use, mas eu acho que o resultado no final é que o sistema acaba ficando mais pesado com coisa que nem sempre você vai usar. É a minha opinião, né? Por exemplo, a questão do widget, a Samsung costuma embarcar um widget de controle nos Androids, que dá algumas opções, tipo de ligar o Wi-Fi e tal. O próprio Android já tem um, né, mas que não tem tantos recursos assim. E eu instalei um que eu baixei direto da loja do Android, que é Switch Pro, alguma coisa assim. Switch Pro, é isso mesmo, Switch Pro Widget. E aqui você coloca, tipo, controle de todo o aparelho, né? Então tem até lanterninha aqui que é sensacional.
Então por isso que eu uso o Android puro, você faz o que você quiser com o Eu acabei aparelho. colocando O pessoal. um widget também aqui para controlar algumas questões, mas sim, tem a possibilidade da gente instalar algumas coisas, mas ainda assim alguns controles eu acho que eles ficaram mais dificultados. Um exemplo é a questão de vincular contatos na agenda, por exemplo, vincular um contato que eu tenho aqui no meu celular, no Facebook, no Google, e em outros aparelhos bastava, por exemplo, segurar o contato e mandar vincular. Aqui eu tenho que acessar o contato, editar o contato, aí lá, depois, enquanto eu estou editando o contato, eu tenho a opção de vincular. Então, assim, algumas pequenas coisas no Android Cru faz com que a gente dê mais cliques do que eu imagino que deveria, né? Muitas vezes a gente dá mais do que 3 cliques com coisas que a gente poderia dar um único clique ou 2 cliques no máximo, né? Mas eu concordo que o fato de ter o Android mais limpo, eu consigo customizar quanto usuário da forma que eu quero, adicionando widgets. E também, eu imagino, o desempenho do Moto X, ele está fantástico, assim. Imagino que até por essa enxugada que a Motorola deu nele de customizações, de coisas desse tipo, fez com que, mesmo ele tendo um hardware um pouco inferior ao Galaxy S4, o desempenho dele, pelo que eu estou sentindo, está melhor. Tá? O desempenho gráfico dele, eu sei que ele tem 8 processadores, 4 cuidam do processamento gráfico e ele não dá uma travada, ele não dá um engasgo, ele flui, né? Então esse, para mim, Isso, também está sendo um ponto muito alto. até deixa eu fazer um gancho, Edu, nessa parte que você falou do desempenho gráfico. Eu tenho uma tabela aqui de benchmark Ótimo. no blog. Uhum. Ah, com relação de HTML5, a gente usou o programa Velamo para fazer o benchmark e eu achei incrível. O Moto X, ele não é para falar do Moto X, é realmente factual, tá lá nos reviews. Ele teve um desempenho superior ao Galaxy S4 no desempenho de HTML5. Uhum. E por que isso? O Galaxy S4 ele tem a mesma GPU do Moto X, que é o Adreno 320, só que com a diferença que ele tem uma tela gigante, né? E Uhum. com resolução Full HD, 1980 por 1080 pixels. Então, acho que até por causa disso, o Moto X acabou tendo um desempenho melhor. Mas em todo o resto, o Moto X vem com configurações, porém super otimizado. Uhum. Por exemplo, ele tem um CPU de 2 núcleos apenas. Hoje está na moda vir Android com 4 núcleos no mínimo. E são 2 núcleos de 1.7 GHz. Enquanto, sei lá, o Nexus tem 4 núcleos de 1.5. Só que a performance dele é excelente. A gente até publicou um post no Tecnoblog, depois, se puder, para vocês verem também, que a gente explica por que não faz mais o menor sentido você ficar de olho nas especificações técnicas dos smartphones. Realmente hoje não tem como comparar. Por exemplo, essa questão do S4, eu acho que é o exemplo mais claro disso. As pessoas procuram, eu quero o Android mais potente do mercado. Vai lá, compra o Uhum. S4, porque o aparelho tem um puta de um hardware, lógico que ele tem um recurso, ele tem uma performance superior, um aparelho high-end, são públicos diferentes, mercados diferentes. Uhum. Mas olha aí, o Moto E Mid e o S4 no recurso de arte gráfica por ter uma resolução menor, porém muito boa, né? Porque não tem o que reclamar, a tela dele é perfeita, assim. Uhum. O pessoal está perguntando, Diego Fernandes perguntou aqui, a questão da duração média teria para um heavy user e quanto tempo demora até a recarga completa. Eu não sei se o Edu teve a chance de testar isso. Você chegou a testar, Edu? Ver o Olha, tempo que demora, recarga e tudo eu mais? passo o tempo todo conectado e com o 4G aqui eu estou baixando bastante coisa, eu assisto vídeos e diversas coisas. Ele está bem mais econômico a bateria, tá? Ela está durando mais do que os outros aparelhos que eu tinha. E a impressão que eu tenho é até que carrega mais rápido também. Às vezes eu plugo um pouquinho, ele já dá um bom gás na bateria, assim. Em comparação com o S4 que eu Uhum. tenho aqui, como você mesmo falou, né, o tamanho da tela influencia nisso, o Full HD, aqui a tela é só HD, mas as próprias questões de economia de energia, quando você atualiza a hora, né, ele ativa só os pixels que ele precisa no momento para aquilo.
Eu acho que Isso, ele ele é bem otimizado para economizar a bateria, para manter bem a bateria. E a bateria vem durando muito bem, assim, o suficiente. Eu não preciso dar tantas cargas quanto eu fazia com outros aparelhos. Tá, na verdade, deixa eu contribuir um pouquinho só para a discussão. Até a questão de processador ou de posicionamento do produto. Na verdade, sim, a gente não considera ele como sendo um mid, uma faixa intermediária. Na verdade, a gente considera ele como sendo realmente um competidor dos aparelhos topo de linha dos outros fabricantes. Mas o foco da gente realmente é muito nessa questão de trazer o que realmente importa para o usuário. Então, é aquilo que o Thiago mencionou. Quer dizer, não é spec pela spec. Quer dizer, eu posso colocar uma tela com resolução muito grande, mas o consumo de bateria aumenta. Eu posso colocar uma tela grande, mas também ela pode não trazer um benefício real para o usuário. Então, o que a gente buscou com esse produto é qual que é o benefício real que eu quero trazer para o consumidor. Então, por exemplo, bateria é uma coisa que é extremamente importante para o usuário. Então, a gente otimizou a questão da bateria, a questão do processador, com um sistema operacional mais leve, com a parte até da maneira como a gente usa os processadores. A gente fala que o que a gente comunica é que a gente tem um sistema de processadores X8. O que é isso exatamente? Ele tem um processador de aplicações de 2 núcleos, né, de 1.7 GB. Ele tem o processador gráfico com 4 núcleos, mas ele tem depois ainda 2 outros processadores que processam toda a parte de áudio, de voz. Então, o fato dele o tempo todo ficar pronto para ouvir o meu comando de voz, num aparelho tradicional, isso iria consumir muita bateria. E a gente conseguiu implementar isso com esse sistema de processadores de uma maneira que eu gasto pouquíssima bateria e consigo não só acompanhar o comando, esperar o comando de voz do usuário, mas a gente consegue também com o Moto X acompanhar os movimentos dele, como o Thiago falou. A hora que você entra no carro, ele percebe que você está em carro em movimento, ele muda a maneira dele agir ou dele interagir com o dono do aparelho. A hora que eu tiro o aparelho do meu bolso, ele sabia que ele estava no bolso, ele sabe que vai para um ambiente iluminado, ele já acende a tela para me mostrar a hora. Então, assim, todos esses são detalhes que numa configuração tradicional de processadores, isso poderia trazer um consumo muito grande de bateria, ao passo que no Moto X a gente conseguiu equacionar esse conjunto de processadores, com o tamanho de tela, com a performance do próprio sistema operacional, de maneira que ele entrega a velocidade que o usuário quer, independente de quantos cores tem ali por trás. Ele entrega a questão da rapidez no lançamento da câmera e a questão das notificações inteligentes. Tudo isso sem drenar a bateria do usuário, sem ter um consumo excessivo. Então, assim, acho que é legal o ponto de vista de vocês, os comentários de vocês. E aí, falando um pouco mais tecnicamente, o porquê que a gente conseguiu isso, que foi exatamente a gente, com esse sistema de processadores, que se você for olhar na spec, pode parecer que ele realmente não é um high-end, ou que ele não é no mesmo nível, mas na verdade o que a gente procura entregar é a experiência para o usuário. É a velocidade no que realmente importa para o usuário, e não a velocidade nominal do processador, né? sim. Eu acho que nesse ponto da experiência do usuário, ele tá tendo sucesso, assim, pelo menos comigo. Eu não me preocupei muito com questões de especificação. Eu andei dando uma lida mais, acho que ontem, e vi algumas questões do hardware, só que, independente do hardware que ele traz ou de que outros aparelhos trazem, o desempenho dele está sendo muito bom. Eu acho que a Motorola conseguiu otimizar muito bem esse desempenho. Então, para mim, realmente, é um aparelho que ele te prende pelas interações que ele possibilita e não por especificações técnicas. Pelo menos essa é a minha impressão, né? Eu concordo, acho que é bem isso mesmo. A experiência que ele traz, né? Toda fechada, independente né, até do hardware que ele está usando. Ô Renato, com relação às atualizações, isso é uma coisa que, assim, quem curte Android quer sempre saber, né, como é que
Alô? Oi, Alô? Oi, tá me ouvindo? agora eu Agora tô. estamos. Caiu aqui. É. Então, com relação às atualizações do Android, porque quando o Android é puro, ele vem mais rápido, né? Saiu, já solta para atualização. Uhum, Esse Android tem pequenas customizações, até que ele não tá, inclusive, com a última versão, né, do Android. Não que signifique alguma coisa, que eu acho que com essas customizações ele está até superior à última versão do Android. uhum. Mas como é que funciona isso? Como é que vai funcionar o calendário de atualização? Vai vir rápido? Como é que a Tá. Motorola está vendo isso? Bom, deixa eu explicar um pouquinho então em relação à versão. A gente está saindo agora com a versão 4.2, né? Era a versão disponível quando a gente já tinha praticamente fechado o produto, quando a gente já estava em testes finais e já estava até em produção. Saiu a versão 4.3 recentemente, né? E a gente já sabe que tem uma versão nova que aparentemente vai ser o 4.4, né? Eu acho, não sei se ainda é oficial a informação, mas o mercado está falando em 4.4, né? E aí o que que acontece? A gente está, primeiro, sim, vai ter atualização, tá? A gente já está trabalhando numa atualização para isso. O que a gente está investigando é se a gente é a questão do 4.3 ou 4.4, que caminho que a gente segue. O 4.3, do ponto de vista do usuário, ele traz poucos recursos adicionais para a parte do smartphone, principalmente. Uhum. Tem algumas alterações na parte de kernel, até na arquitetura do próprio Android, mas ele não tem visualmente ele não tem tanto uma diferenciação para o Aqui usuário. no meu Nexus mesmo ele deu algumas melhorias de performance só, corrigiu uns bugs, Uhum. mas é o tipo de coisa que eu não vi até agora no Moto X, tá? Os mesmos problemas que aconteciam lá não acontecem aqui, então. Tá. Bom, então, sim, ele vai ter uma atualização, a gente só não consegue falar nesse momento se a gente vai para o 4.3, depois para o 4.4, ou vai direto para o 4.4, porque isso depende um pouco do cronograma de quando que a Google libera a nova versão. Tá? Então, o principal, que é o fato até de a gente ter pouca customização no Android, facilita a gente ter um upgrade, né? O trabalho de upgrade de versão não é como um Nexus, como um Android puro, mas ele é simplificado e a gente tem uma meta de trazer os upgrades de uma maneira mais rápida, mas eu não consigo falar uma data ainda, precisar uma data, mas com certeza vai ter. Tá? Uhum. Eu queria colocar aqui também a pergunta do Henrique Balsamão, não sei. Ele fala o Uhum, seguinte: na opinião de você, é um pouco do que a gente já estava discutindo, mas acho que é legal sintetizar. Ele pergunta, na nossa opinião, quais são os principais recursos para um smartphone atual e se o Moto X supre essas necessidades desses recursos. Eu só queria fazer até um gancho aí para o Henrique. Eu acho que para o Moto X é um dos primeiros aparelhos que a gente vê chegando para Android, até que a gente estava falando agora da questão das especificações técnicas, que é um aparelho que foca em otimizar o sistema, em ter uma experiência melhor para o usuário e não simplesmente se vender com números. Né? Acho que é o principal diferencial. E ele vem fazendo isso muito bem com os recursos que a Motorola colocou, que é o Assist, que você consegue configurar ele para funcionar de acordo com se você estiver dirigindo. Ele tem o modo reunião, estou até com a tela aberta aqui. Eu ativei Que, o modo de dormindo, né? dormindo Eu também. recebi, que eu recebia notificações dormindo, ele, presidente, agora ele pelo menos silencia isso. Ele silencia durante a madrugada, né? O horário que você É, configura. eu Ah, posso esse configurar para receber ligação só de um favorito, de um contato favorito, por exemplo, né? uma E, bom, emergência, achei né? fantástico. É, Legal. A parte de reuniões, por exemplo, também é muito legal, que você coloca, ele integra com o seu calendar do Google, então ele consegue saber o horário que você está tendo uma reunião, e durante essa reunião ele silencia o aparelho, e também tem os recursos de responder mensagem e tal. E isso é interessante porque o aparelho não vai tocar, vai ficar no mudo e também você configura a questão das notificações da tela, né? E o sim. principal que é o Google Now, né? Que
ele identifica a voz de quem está falando, e aí com isso você consegue fazer certas ações. Por exemplo, pedir para ele ligar para alguém. Então você fala, ok, Google Now, eu vou falar agora, acho que já pegou aqui, tá vendo? Ele reconhece minha voz. Você fala, ok, Google Now, ele já. Oh, meu Deus. Ele já aparece a tela para você dar o comando. E aí você fala, ligar para tal pessoa, ele procura na sua agenda e liga. Você pode falar, navegar para e dar o endereço. Ele pega o endereço, ele entende português. Isso que é o mais legal, inclusive, que o assistente dele entende português, você não precisa falar em inglês. Então você pode falar, E navegar muitas para. vezes. Fala lá. Opa. Não, ia dizer que muitas vezes você não precisa nem dizer o endereço. Por exemplo, eu dizia nome de lugares, por exemplo, o eMasters, que é outro portal em que eu trabalho também, e eu dizia simplesmente navegar para o eMasters e ele já achava a place no Google Maps e já indicava o caminho mesmo sem eu dar o endereço. Isso também foi fantástico, assim. Que já tem tudo no Google Maps, né? Essa que é a parte Pois é. legal de integrar com o serviço do Google. Eu já usei isso uma vez para ir para o aeroporto. Eu estava no meio da marginal e eu não tinha como pegar o celular e digitar o endereço, né? Então eu estava no meio da marginal e eu falei, ir para o aeroporto de Guarulhos. E ele sozinho já fez o serviço. Ele é muito bom, o microfone dele, para identificar a voz. Eu não sei como foram os testes do Edu, mas. Eu vi que ele tem os 3 microfones, né? O que facilita bastante a captação. E comigo ele funcionou perfeitamente. Eu fiz um teste no sábado, estando dentro de um barzinho, onde tinha uma muvuca de pessoas falando, e de uns 10 testes que eu fiz, ele funcionou 2, né? Eu imaginei que até o sistema, de repente, anti-ruído fosse dar uma otimizada, né, no que, de repente, os sons no ambiente poderiam atrapalhar nos comandos, mas, de fato, ele não funcionou todas as vezes que eu testei num ambiente um pouco mais barulhento, mas, de todas as outras formas, ligar para contatos, navegação, pesquisar informações, ele funcionou perfeitamente. Deixa eu só fazer um comentário em relação a essa parte de redução de ruído. O que acontece? A gente também usa bastante, mesmo em lugares com mais ruídos. Ele tem realmente 3 microfones. Ele tem um na parte frontal e 2 na parte traseira. Um que fica em cima e outro que fica na parte de baixo. Então ele tem o da frente aqui, depois ele tem um em cima e tem um embaixo. O que acontece? Se você colocar ele em cima de uma mesa e falar o comando, ele não consegue separar o que é ruído do ambiente do que é o teu comando de voz. Por quê? Porque os microfones eles vão estar na mesa e ele acaba não captando direito. Se você pegar num lugar ruidoso nessa posição, ele consegue pegar a sua voz no microfone da frente e separar o que é ruído externo. E aí a performance dele melhora. Tá? Então, assim, é só um detalhe. Em lugares ruidosos, se você estiver segurando nessa posição, ele costuma ter uma performance legal. Mas como depois, dependendo de alguns comandos, ele entra no próprio Google Now para fazer a interpretação do comando, aí ele pode não pegar exatamente a pesquisa que você quer fazer. Na parte da navegação ou de ligar para uma pessoa, aí ele tem um tratamento mais interno, que ele é otimizado para esses comandos. Tá? Mas então, assim, a questão da posição às vezes pode afetar um pouco a performance. Não, mas até que ontem eu testei ele no meu bolso, dentro do carro. Que eu falei, a experiência completa pra mim eu coloco o aparelho no bolso, saio dirigindo, ele já liga a música automaticamente, conecta automaticamente. Eu falei, agora só falta eu falar com ele no bolso, as 2 mãos no volante, e ele responder e funcionar, né? E aí eu fiz o teste, eu tava dirigindo, tava com o som ligado, e tava alto até o som, até achei que não fosse funcionar. E eu falei, eu vou tampar aqui, ok, Google Now. Aí eu falei, navegar para tal. E aí fez o barulhinho, aí ele começou, navegando para tal, virar, tá, já começou a dar as rotas, sabe? E eu achei sensacional, pô, o barulho estava alto, o aparelho no meu bolso. Eu acho que isso é meio que o que a gente pode esperar daqui para frente, né? O futuro do assistente de voz. Começando com coisas simples, né? Tipo fazendo ligação, te ajudando com o mapa para você correr menos risco no trânsito. E mais para frente, quem sabe começar a integrar com aplicativos de terceiros para ler suas mensagens, responder uma DM no Twitter, sei lá, alguma coisa desse tipo. Acho que é o principal dele, o principal diferencial, né?
Eu vi que alguns comandos que o Moto X possui nos Estados Unidos, por exemplo, eu vi alguns vídeos, não funcionaram aqui, por exemplo, guardar uma nota, ou mandar o celular despertar um determinado horário. Eu vi testes em vídeos no Moto X dos Estados Unidos funcionando dessa forma, só que esses comandos não funcionam aqui. Eu queria saber do Renato se tem alguma previsão sobre isso. Bom, explicando um pouquinho melhor como é que funciona, a gente tem os processadores que captam o áudio e principalmente identificam o seu comando de voz. E aí depois a gente tem duas categorias, ou três categorias de comandos que você pode fazer. A primeira categoria é você fazer uma chamada para alguém, ligar para correio de voz, ou fazer a navegação. Isso ele é tratado internamente pela aplicação do comando inteligente de voz. Aí até teve uma participação grande do time no Brasil desenvolvendo essa funcionalidade em português brasileiro, né? Uma segunda parte de comandos são comandos que ele repassa para o Google Now. Então, por exemplo, você gravar um lembrete, você configurar o alarme para despertar um determinado horário, isso é implementado nos Estados Unidos pelo próprio Google Now. Então, o Google Now, que é uma aplicação da Google, hoje ele tem esse suporte mais avançado em inglês, em espanhol também ele tem vários comandos, e em português ele ainda é um pouco mais limitado. Tá? Uhum. A gente espera, obviamente eu não posso falar pela Google, independente da gente ser uma empresa da Google, mas eu não posso falar por eles. A gente espera que, como é uma aplicação que ela pode ser atualizada pela Play Store, a gente espera que tenha, num futuro não muito longe, uma atualização da aplicação do Google para que a gente consiga fazer alguns comandos adicionais em português. E uma terceira categoria de comandos são as pesquisas da internet. Então, basicamente, como é que ele funciona? Ele verifica se é um dos comandos de ligação ou de navegação. Se não for, ele joga para o Google Now. O Google Now tenta entender isso como sendo um comando, né? No caso, em português, ele não tem os voice actions, né? E depois ele acaba convertendo o que você falou para um texto e fazendo a pesquisa na internet. Em português, já faz alguns meses que a gente teve uma melhoria grande em relação à maneira como ele trata as perguntas, e várias das perguntas hoje, ele não responde em voz alta, mas ele já mostra a pergunta no formato de um card, um cartão. Então, por exemplo, se você perguntar quem que é presidente do Brasil, ele não vai fazer uma pesquisa no Google com o texto que você falou, mas ele vai interpretar o texto que você fez, o que você disse, entender que é uma pergunta e te dar a resposta na tela. Tá? Isso é bem legal também. Tá? Da nossa parte também do comando inteligente de voz, é uma aplicação que ela está disponível na Play Store também. Obviamente ela só pode ser atualizada ou instalada em cima do Moto X, mas a gente também, ao longo do tempo, a gente vai colocar algumas melhorias nessa aplicação. Então, como exemplo, quem comprar o Moto X hoje já tem uma versão nova disponível no Play Store, que ele pode baixar do comando inteligente de voz, e que tem uma funcionalidade nova, que é, por exemplo, se você faz o comando para ligar para alguém, você tem a opção de já configurar para ele ligar o Viva Voz, que faz todo sentido, porque em teoria você não está com o aparelho na mão. Eu cheguei. Então isso não saiu no aparelho da fábrica, mas a versão já está disponível para ser baixada da Play Store. Tá? Eu acho que o meu já está com esse recurso, hein? Tá mexendo nas configurações. Eu testei isso, ele tem já. É que normalmente ele acaba atualizando sozinho as aplicações. Na hora que liga ele já atualiza. Entendi. Entendi. Eu queria só falar mais uma coisa com relação ao recurso de voz, porque ele identifica a voz do dono do aparelho, né? Então a primeira coisa que você faz é você pegar o aparelho, clicar lá no painel, e aí você fala algumas vezes o comando, que é OK, Google Now, e aí ele vai identificar a sua voz. Então, se você estiver num ambiente, sei lá, e outra pessoa falar a mesma coisa, o seu aparelho não vai responder, ele responde apenas a você. E realmente funciona, tal. Mas ontem, é uma curiosidade até,
eu pedi pro meu pai falar ok Google Now pro meu aparelho e ele identificou a voz do meu pai. Então acho que por ser similar, né, o tom de voz e tal, ele acabou Ele identificou a respondendo aos genética. comandos. É, Identificou. deixa eu comentar um pouquinho também. Isso é é como que eu vou falar? A gente participa aqui a gente recebe os protótipos, a gente vê toda a evolução, né, do desenvolvimento das aplicações, dos novos recursos. E a gente já teve várias fases aí de como ele tratava essa questão do comando de voz. Eu acho que o grande ponto, que é o que a gente tentou chegar nessa versão, isso não quer dizer que a gente não possa melhorar, né? A gente está buscando sempre melhorar, mas você precisa ter um balanço legal entre, ah, entre a voz que ele vai reconhecer, o padrão de voz que ele vai reconhecer, para que esse balanço, ele não pode ser muito restritivo, de maneira que se você mudar sua entonação, se você estiver falando no... Porque se você está falando em voz alta, dependendo do ambiente, você muda a tua maneira de falar, você muda a tua própria entonação. Tá? Então, eu tenho que deixar ele um pouco flexível, a ponto dele se ajustar a essas diferenças da sua voz, mas ao mesmo tempo eu tenho que deixar ele restritivo para ele não ficar muito fácil de ser reconhecido por voz de outras pessoas. Então é um balanço difícil, a gente está tentando cada vez mais melhorar isso, mas é isso, tá? Então se eu deixar ele muito fiel à sua voz, e você treina, né, vocês, o pessoal que está ouvindo a gente não sabe, mas vocês tiveram que treinar 3 vezes o seu comando de voz, e isso é para ele tentar perceber essas diferenças da maneira como você fala e tentar criar um padrão que seja flexível para entender o seu comando e que descarte o dos outros. Mas esse balanço é complicado, tá? E a gente está sempre tentando melhorar. Mas é por isso. Legal. Tá? Pessoal, deixa eu. Eu não sei se vocês tiverem mais alguma coisa específica para falar, Edu, até das suas experiências. Eu queria partir para uma rodada aqui de respostas rápidas, porque a gente está cheio de Não, pergunta. vamos partir para as perguntas. Ver se a gente consegue responder rapidinho algumas perguntas sem se aprofundar muito, que senão o pessoal vai ficar sem resposta aí. O Pedro Henrique, por exemplo, ele pergunta se vale a pena investir no Moto X com tantas opções no mercado. Pedro, assim, de tudo que a gente falou até agora, acho que você já tem uma ideia de qual é o propósito do Moto X, né? De vir com um sistema diferente e tal. E com relação ao preço, ele chega, Renato, você confirma para mim, é 1.499, né? O preço sugerido dele. Isso, ele está 1.499 o preço sugerido. Isso, é um aparelho que ele tem 4G, ele tem tela AMOLED, que é uma tela. Ela estoura um pouquinho, às vezes, na saturação, mas é uma tela que tem uma clareza incrível, é realmente muito bacana. E uma tela muito econômica, porque os pretos são pretos, ele não acende o preto, então ela consegue economizar bateria com isso. A bateria dele é 2.2 também, miliamperes. Eu acho que 2.200, né? Então eu acho que é uma opção bem bacana, pelo preço, pelo aparelho em si e pelo tudo, né? Performance, duração de bateria e tudo mais. Acho que é como a gente já falou, ele é um celular que ele se diferencia dos outros do mercado muito pelas interações que ele proporciona, né? Então, se você não ficar se preocupando muito com as especificações técnicas e quiser ter um aparelho que você consegue interagir, proporcionar uma boa experiência para você, eu acho que o Moto X é uma ótima opção, ele realmente vale a pena nesse sentido. E sem falar que a gente está falando de Android, né? Então vamos deixar claro o seguinte: diferente da tabela Apple, que o aparelho continua do mesmo preço um ano depois de ser lançado, o Android, depois de alguns meses, você já consegue descontos ótimos com ele. Com Então certeza. você pode esperar que até o Natal você já vai ter ofertas aí no boleto para conseguir um desconto legal. Eu acho que é realmente uma opção bem legal. É meu segundo Android meu mesmo, né? Fora os aparelhos que a gente testa aqui no Tecnoblog. E até agora é o mais legal que eu tô usando. Achei bem legal. Mais alguma Quais pergunta? outras?
O Mário Zimmermann falou que também quer ganhar um Moto X. Tá rolando uma promoção aí da Lojas Colombo, né? Que inclusive a gente está aqui fazendo o Hangout a convite deles. Eu, o Edu e o Renato, que é da Motorola. Ahn, o link para concorrer tá lá no Hangout. Não sei se vocês estão vendo aí, que eu não estou vendo daqui. Mas vai rolar uma promoção. Quem quiser participar, a Lojas Colombo vai sortear um Moto X. Corre lá no link no blog deles e vê certinho como concorrer. Acho que é só acessar o blog e vai ter alguns campos para vocês preencherem lá. É bem simples e acho que até o dia 3/10 vocês podem fazer isso, tá certo? Isso, é. O Matias Vilela pergunta se é um smartphone parrudo ou é um smartphone sensível. Matias, eu diria que nenhum nem outro. Ele é um smartphone otimizado. A gente É, estava minha impressão foi. discutindo aqui no começo do Hangout sobre a não importância dos números, né? Quad-core, octa-core, 4 GB de RAM. Ele tem um hardware que é bom e tem um software que funciona muito bem nesse hardware, com customizações boas. Você não precisa se preocupar quanto à performance dele. Eu coloquei tudo, migrei tudo que eu tinha no meu outro smartphone para ele e ele não trava, ele tem uma experiência bem fluida, vamos assim dizer, né? Ah, Então, tá. ele consegue otimizar muito bem a performance, independente dos aplicativos que eu estou utilizando, que são os mesmos que eu utilizava no outro smartphone, né? E sobre a questão até da construção do hardware, né? Não sei se ele estava perguntando disso ou do hardware ou se é da carcaça. Ele me parece um smartphone bem resistente. A construção dele é muito boa. Você vê o acabamento é realmente incrível para um Android, O pelo que eu costumo ver acabamento nos é classe A Androids. mesmo. Até o Edu, o cara do design aí, pode falar melhor que eu, né, Edu? Não, o acabamento está perfeito. A questão da ergonomia dele, ele foi feito para facilitar o manuseio com uma única mão, você não tem lá muita dificuldade. A traseira dele emborrachada é bem mais confortável para segurar do que a maioria dos smartphones que vocês têm por aí, isso com certeza. E, enfim, A ele é bem pegada é bonito, bem boa, ele acabado mesmo. não escorrega, né, da mão. Não, não. E Muito bem feito. parece bem resistente. Não fiz o teste de queda, não pretendo fazer. É. Não voluntariamente. Desculpem, mas eu não testei nesse aspecto. Mas ele parece bem resistente. Você não vê, não parece plasticão que quebra fácil. Pelo contrário, ele é bem legal mesmo. E Ah, você não tem acesso à bateria também, tá? Vocês colocam é. o chip pela entrada lateral dele, a gente não tem acesso à bateria. Ele fica bem lacradinho, bem fechadinho aqui e realmente parece bem resistente mesmo. É bem fácil de trocar o chip e tudo mais. Ele também não tem cartão de memória, acho que já está virando padrão hoje. Ah, mas ele tem 16 GB, esse modelo que a gente recebeu, e eu cheguei a falar até, ele fica com 11, aqui perguntaram aqui, perdi, que tem tanta pergunta que eu perdi. Mas ele fica com exatamente 11,88 GB disponível para o usuário, dos 16 que vem no aparelho. O Pedro Moretti pergunta se ele tem algum sistema antifurto, algum tipo de bloqueio especial, além dos normais que não adiantam mais nada hoje em dia. Eu não testei, mas o Renato até acho que pode falar melhor, mas eu vi que a gente consegue, em caso de roubo, furto, acessando o site da Motorola com o login do Google, eu consigo bloquear o aparelho, formatar ele remotamente. Renato acho que Isso. pode até falar melhor sobre isso. Tem uma ferramenta que chama MotoCare, que ela tem dois lados. Ela tem um lado que ela percebe algumas características da configuração do aparelho, ela pode sugerir alguma alteração. Então, por exemplo, diminuir a intensidade do display ou pôr para carregar em algum determinado momento, que é a questão assim, de como você usa e como ele pode sugerir dicas para você prolongar a vida ou para você fazer o melhor uso do aparelho. Então, esse é o MotoCare. Ele permite também você ter acesso ao suporte da Motorola pela aplicação. E tem um terceiro aspecto dele, que é esse. Você, com a sua conta do Google, quando você faz a configuração do aparelho,
você ganha acesso a um portal da Motorola onde você consegue localizar o aparelho, fazer a formatação remota, né, restaurar configurações de fábrica e até bloquear o aparelho também. Nessas versões mais novas do Android, a própria Google ela disponibilizou um serviço que chama My Devices, eu não lembro exatamente o nome, mas você também consegue ativar esse recurso da própria Google. Então você vai no site da Google, tem um link, acho que é MDM, Google/MDM, por exemplo. Você põe o seu login, ele mostra também seus aparelhos, você consegue localizar, fazer tocar a campainha dele para localizar, e você pode até formatar desde que você autorize isso na aplicação da Google. Então, Ô, Re- o Android tem esse recurso e a gente tem um recurso adicional também. tá, ô Renato, você consegue rastrear o aparelho por esse sistema do Motorola ou do Google? Ou aí Você você precisa de um consegue. software de terceiro? Não, desde que você habilite o serviço, e que ele esteja ligado na rede, por exemplo, você consegue pegar a localização dele, tá? Uhum, Mas você tem que tá. habilitar, né? Senão você não consegue. O Henrique Balsamão, de novo, ele perguntou se, pelo hardware ser um pouco inferior comparado ao S4, os games vão sofrer um pouco, ou... Peraí que eu perdi aqui. Bom, é isso. Ele pergunta se os games vão sofrer um pouco ou se a performance é a mesma, é boa. O Henrique, eu até falei aqui no começo do Hangout que a gente fez uns benchmarks, e no benchmark de HTML5, o Motorola X foi superior ao S4. A gente, na verdade, está achando que isso tem a ver com o fato da resolução da tela do S4 ser gigantesca, né? Que a tela é grande, então a resolução precisa ser muito grande também para compensar isso. É Full HD. A resolução do Moto X ela é menor, porém ainda muito boa para a tela dele. A densidade de 312, é isso, DPI? Você tem de cabeça esse número, Renato? De cabeça eu não lembro, posso verificar aqui, Tá. tá? Não, mas tenho quase certeza que é 312 DPI, então a É resolução é muito boa. 316. 16, é. Aham. E a GPU dele é a mesma do S4, então ele consegue ter uma performance até melhor em algumas coisas, por ter resolução de tela menor. Então a GPU fica mais. Não precisa se esforçar tanto, né, para processar as coisas. Eu, para ser sincero, não testei nada muito pesado ainda, mas os testes que eu vi, ele rodou super, super bem, sem travar nada. Bom, eu testei no máximo um Angry Birds, alguma coisa assim, né? Então não sei Ah, se dá para fazer muita comparação, né, com outros jogos mais pesados. Então, mas o Angry Birds foi muito bem. O Rafael pergunta uma coisa legal. Rafael Mesanotti Soares. Se é possível utilizar os comandos de voz do Moto X mesmo quando o aparelho possui bloqueio com senha. Você consegue falar com ele e você consegue dar o comando, só que quando ele vai executar, ele pede para você bater a senha. É até uma questão de segurança isso, né? Que nem ele pode às vezes confundir sua voz e, né, logar no aparelho e fazer alguma coisa. Mas a vantagem é, por exemplo, se você tiver conectado a um dispositivo Bluetooth seu, né, quando você já salva o dispositivo Bluetooth, ele tira o bloqueio de tela automático, que ele fala que é um dispositivo conhecido, então ele deixa a tela desbloqueada. Então, se você estiver usando, por exemplo, um fone Bluetooth, e aí você faz o comando pelo fone, ele não vai pedir a senha, porque ele já tá desbloqueada a tela. Ou se você tiver, que nem no meu caso, dirigindo e conectado ao som do carro e der o comando, ele também funciona, não precisa da senha. Ele usa, nesse caso aí é um recurso que a gente adicionou, que é de dispositivos confiáveis. Então, quando você está conectado, Isso. por exemplo, ao rádio do carro, ele assume que você não precisa ficar colocando a senha toda hora, tá? E de fato, Mas acho que são situações que realmente fazem sentido a gente usar um comando de voz, né? Se você está no carro e, enfim. uhum. Uma última pergunta que eu queria ler aqui. O Eliezer José Lonkizinski. Desculpa se eu errei o nome, eu não entendi aqui. Quanto giga ganha grátis quem compra o Moto X? Acho que ele está falando do Google Drive.
todo mundo que compra o Moto X vem com 50 GB, né, Renato, de armazenamento? 50 GB adicionais. Então você tem os 15 que todo mundo tem, mais 50 GB do Google Drive. Isso. Isso, os detalhes aí, só que acho que é importante eu comentar, a partir do momento que você ativa o aparelho, você tem 30 dias para pedir esse espaço adicional, né? E ele vale por 2 anos. Tudo que você colocar lá fica seu para o resto da vida, tá? Mesmo que depois de 2 anos você não queira pagar para continuar tendo espaço adicional, você continua com tudo armazenado lá, você só não consegue colocar novas coisas, mas você consegue continuar com tudo guardado e baixar as coisas que estão lá quando você precisar. Tá? Então seria 50, seria 65 ao todo de espaço. Tá. Tem muita gente perguntando a respeito da promoção, pessoal. Segue no Twitter, @lojas_colombo, que eles estão divulgando por lá a promoção. Então, tem lá também o link do blog deles, aí vocês já conseguem ver certinho como participa, tá tudo explicando lá. Acho que é mais fácil que aqui a gente não tem como colar o link na tela, né? Então, vocês não vão conseguir ver direito. E só para finalizar, acho que é bom reiterar, Renato, tem muita gente ainda perguntando com relação ao update, se vai atualizar, como é que vai funcionar isso. Tá. Acho que é bom frisar, né? Não, então, eu só então, repetindo o que eu comentei, a gente vai ter o upgrade para as próximas versões. A gente só não consegue precisar ainda se a gente vai para o 4.3 ou direto para o 4.4, caso a próxima seja 4.4. E eu não tenho como falar uma data, até porque ainda não tem, a gente não tem ainda uma data firme de quando vai ser a nova versão do Android. Mas sim, teremos upgrade, e a gente vai tentar fazer o mais rápido que seja possível assim que a gente tiver a nova versão. Tá? Beleza. Acho que a gente já pode talvez encerrar aqui, né? Já está batendo 1 hora mais Acho ou que menos de Hangout. já deu. Para quem não teve as perguntas respondidas, todas elas respondidas no blog, né, das Lojas Colombo. Então, o pessoal vai se preocupar lá em responder as perguntas para vocês. Não fiquem esperados. E acho que até, de repente, pelo Twitter, dá para fazer um contato com as Lojas Colombo, com a gente mesmo, para tirar alguma dúvida, para responder alguma pergunta aí. Acho que a gente pode divulgar o nosso Twitter também, se o pessoal quiser tirar alguma dúvida do nosso uso, né? Você quer divulgar o seu aí, Edu? Sim. Bom, o meu é @eduagni, tudo junto. AGNI, né? Eduagni, tudo junto. É isso aí. Tá. E o meu é @mobilon, com N de navio no final. Renato também usa o Twitter? Não, só para ver dos outros. Tá certo. Pessoal, a gente vai encerrando aqui então. Eu tô meio que. Acho que já bateu 1 hora aqui de Hangout, vai ficar muito cansativo a gente continuar. Então, que nem o Edu falou, dá para tirar as dúvidas depois com o pessoal da Colombo. Segue eles no Twitter, @loja_colombo. Tem links lá para blog, para promoção que está rolando. E qualquer dúvida, pergunta aí para o Edu, pergunta para mim, pergunta para eles. A gente vai estar à disposição de quem precisar. E obrigado também, Renato, da Motorola, por poder tirar as nossas Tirar dúvidas. algumas nossas dúvidas aí pela participação. Tá, já, obrigado a vocês. E nas respostas aí, quando tiver alguma coisa mais relacionada à Motorola, a gente depois ajuda a responder também e dá uma posição do lado nosso aqui, tá bom? Obrigado. Legal. Tá certo. Valeu, pessoal. Até mais. Bom, galera, é isso. Valeu. Até mais.